Pessoal, boa tarde. Eu vou moderar esse primeiro painel aqui da nossa tarde. É o painel sobre melhoria de processos e a gente tem 3 apresentações aqui. A primeira apresentação, eu já vou chamar, é do Roberto Nunes Mourão, do Banco do Brasil. Ele é cientista de dados, tem bastante experiência na indústria bancária, atua no Banco do Brasil como mentor de times ágeis, prestando apoio no aprimoramento de soluções, usando técnicas de desenvolvimento orientado a dados. Tá? Ele é mestrando em computação aplicada aqui no UNB, e ele vai falar sobre previsão de estouro de tempo de espera em filas bancárias da Caixa. Tá bom? Boa tarde a todos. É uma unanimidade, né? Todo mundo gosta de ir ao banco. Vocês, quem é casado aqui, imediatamente vai se identificar com aquela cena. De manhã, casal, aquela propaganda de margarina, tudo bonitinho, né? E o casal ali tomando café da manhã. De repente o marido fala para a esposa: querida, esqueci de te falar, hoje vai ser um dia maravilhoso, eu vou ao banco. E a esposa fala para ele assim: nossa, você só me avisou agora. Não, não tem jeito, eu vou com você. Não vai ter jeito, eu vou com você para o banco. Então, assim, ir ao banco é maravilhoso, né? Eu acredito que o que é ruim mesmo é esperar, que também é uma unanimidade, né? E aí tem gente que faz de todo jeito, né, para esperar na fila, né? Fica olhando no relógio, fica lendo os números do boleto, tentando decorar aquele código de barra, fica contando dinheiro. E agora que tem o WhatsApp, tem smartphone, é muito melhor, né? Você fica ali zapeando. Mas, quando eu entrei no Banco do Brasil há 15 anos atrás, não tinha nada disso, né? Então, o pessoal ficava lá, cada um tentando resolver a ansiedade de resolver seus problemas, né, do jeito que desse lá na fila. E eu lembro especificamente de uma senhora que era servidora aposentada lá do TJ, a agência era próxima ao TJDF, né, que o jeito dela passar o tempo, matar o tempo de espera lá na fila, era cantando aquela música Oração pela Família, do Padre Zezinho. Soprano, voz maravilhosa. E a música, então, a canção, ela é tocante, ela é emocionante, ela é inspiradora. Por sinal, algumas das minhas metas familiares foram tiradas de lá. Ela é inspiradora, até a terceira repetição, né? Então, pensando nisso, nessas situações, eu comecei a meditar sobre o problema de espera em fila, né? E o banco também, né, os bancos foram desenvolvendo estratégias para o cliente se sentir mais confortável, porque ir ao banco é maravilhoso, mas esperar na fila não é não. Então, dentre as alternativas, nasceu primeiro os terminais de autoatendimento, né? E, por último, depois de vários outros tipos, né, tinha internet banking pela internet, nasceram os aplicativos ali pelo celular, né? Mas tem hora que não tem jeito, você tem que ir no banco. E aí, o inevitável acontece, você vai ter que esperar numa fila. E os estados e municípios, no objetivo de tentar reduzir esse problema da espera, eles criaram leis de fila, que determinam aos bancos e outras instituições que atendem público que se espere o menos possível. Então, eles dão minutos específicos e dão multas aos bancos e algumas das sanções determinam que o banco ou a instituição suspenda suas atividades por um determinado período. E isso não é nada bom. E o Banco do Brasil, ele já antes disso, já pelo tamanho dele, pela quantidade de clientes, tinha desenvolvido um sistema de controle de filas, que eu tive a felicidade de trabalhar com a equipe de lá, que, por sinal, é muito competente.
E uma das características do controle de fila foi agregar essa preocupação com a lei de fila, porque tanto é ruim para o banco quanto é ruim para o cliente. E um dos símbolos que existe desse sistema de lei de fila é que fica para cada atendente lá um tipo de um semáforo. E esse semáforo tem as 3 cores do semáforo de trânsito, e que verde significa que o próximo cliente a ser chamado ele está a menos de 20 minutos de estourar, né, o tempo de espera. Aliás, está a mais de 20 minutos. Ele está assim, longe de estourar o tempo de espera. Quando está amarelo, ele está a menos de 5 minutos de esperar o tempo de estourar o tempo de espera, né? E quando está vermelho, já estourou. Então, vendo que 5 minutos era um tempo muito exíguo para a gente disponibilizar para os gerentes poderem colocar um caixa a mais, um atendente a mais, para tentar resolver o problema da fila, pensei em utilizar a mineração de dados para prever o tempo de espera, né? Se aquele cliente, assim que ele chegasse na agência, qual era a chance dele estourar o tempo de espera, né? Aquele tempo da lei de fila. Porque aí, se eu der 30 minutos para o gerente, com certeza vai diminuir radicalmente os estouros no tempo de espera. Como é que a gente fez, então? Coletei os dados de agosto de 2016, e foram 23 dias úteis, e separei as filas com um atendente, com um caixa, né? Deu um total de 11.611 atendimentos. Selecionei alguns atributos que eram oriundos da teoria de filas, que vem da pesquisa operacional, e alguns outros trabalhos que encontrei, e dados que já existiam nesse sistema. Por exemplo, o tamanho da fila é importantíssimo, né? Com certeza. Mas tem também o fator de utilização, que é um percentual de o quanto os atendentes estão ocupados naquele momento. E 16 outros atributos, para determinar, assim que a pessoa tirasse a senha, qual era o percentual de chance dela estourar o tempo de espera. E a teoria de filas, ela existe, né? Existe já há bastante tempo a teoria de filas da pesquisa operacional, que ela se preocupa exatamente com isso. A ideia era pegar uma fórmula, um resultado da teoria de filas, que te dá um percentual de chance de estouro. Mas também a mineração de dados ela tem alcançado bons resultados em outras áreas. Então, resolvi comparar as duas soluções para ver qual era que ganhava, né? Qual era que tinha o melhor resultado. Então, daqueles 11.000 atendimentos, eu peguei mais de 9.000 para fazer a parte de treinamento da mineração de dados. Esse treinamento da mineração de dados, ela prepara o modelo. Utilizei o Fivefold Cross Validation, que é a validação cross, que é uma forma de você melhorar e validar a qualidade dos algoritmos, dos modelos, e usei uma tecnologia também chamada Grid Search, que é a alteração de parâmetros dos algoritmos. Dentre os algoritmos que eu testei, tinha o próprio da teoria de filas, tinha o Random Forest, que já foi citado aqui, regressão logística, Gradient Boosting Machine e Deep Learning. E houve também o teste, né? Depois que você prepara o modelo, você precisa testar para ver se o modelo ele tem boa qualidade. E o teste eu mirei, peguei 2.163 atendimentos, exatamente para testar a qualidade daqueles modelos que foram gerados. E como é que era testada a qualidade? A partir dessas duas métricas, a acurácia e o F1 Measure. A acurácia é importantíssima, porque ela vai te dizer o quanto você acertou do modelo. Mas um grande problema da acurácia é quando você tem uma classe rara, uma situação rara. Os estouros no atendimento, quando eu fui pesquisar para esse tipo de fila, eles eram raros, eles eram menos de 20%. Nesse trabalho específico, dava em torno de 13%. Então, se você tiver uma boa acurácia, pode ser que você esteja tendo só os resultados em que não tem estouro. E, na verdade, a gente queria era identificar quando é que tinha estouro, qual era a chance de estouro. Então,
Para isso, a gente utilizou também o F-Measure, que ele dá um equilíbrio entre os falsos negativos e os verdadeiros negativos, e os falsos positivos também. Então, ele faz um equilíbrio entre os falsos positivos e os falsos negativos. E o vencedor foi o GBM, o Gradient Boosting Machine, que ele é uma técnica de Ensemble Learning baseada em árvores de decisão. O GBM ele teve uma acurácia de 97%, sendo que, quando o modelo apontou que não era estouro, mas era de verdade, ele errou em 2%. E quando ele achou que era um estouro, mas não era, era 1%. Então, a acurácia dele estava muito boa já. E o F-Measure foi em torno de 75%. Em comparação com o modelo tradicional de teoria de filas, a gente obteve 12% de F-Measure, muito baixo em comparação a 75%, né? E teve 78% de acurácia, que foi esse acerto aí. Mas a gente logo percebeu que a estratégia de mineração de dados com GBM ela era bem superior. Tá, mas o que falta? Fila tem de sal e de doce, tem de todo tipo que você pensar. Ela tem com um atendente, com vários atendentes, ela tem com prioridade, sem prioridade, a com prioridade pode ser preemptiva, não preemptiva, a quantidade de senhas pode ser limitada, e a gente precisa testar isso. E acontece que aquela equipe lá que eu falei, do sistema de gerenciamento de filas, ela não fica me esperando, não. Eles ficam colocando sempre novidade lá. E eu tenho que correr atrás deles para tentar colocar as funcionalidades de mineração. Então, eles já desenvolveram mais, o sistema já evoluiu mais, já reduziu drasticamente a quantidade de estouros, mas a gente ainda não zerou. Porque o normal é sair mais cedo. Para você ir no banco e sair feliz, porque ir ao banco é uma coisa maravilhosa, né? Mas a gente também não quer ficar lá direto, né? A gente quer resolver o nosso problema e ir embora, né? E, acrescentando aqui, esse trabalho ele foi aceito numa conferência internacional da I3E esse ano. Como ninguém é de ferro, estou indo lá para Cancún em dezembro para apresentar o trabalho. Tá? E, se vocês quiserem mais informações, mais detalhes, podem entrar em contato comigo. Tá? O meu e-mail corporativo, robertonunesmourão@bb.com.br, e logo o trabalho vai estar disponível aí também para vocês poderem estudá-lo. Ok? Obrigado.